Se você procurar um nutricionista que consiga encaixar no seu plano alimentar de acordo com as suas necessidades, você vai conseguir comer um açúcar todos os dias. Eu tenho pacientes, por exemplo, que comem de pré-treino doce de leite. Todos os dias. Nossa, todos os dias. Pô, que da hora. Onde que é? Eu vou lá no seu consultório. Gostei do seu cardápio agora. Então você consegue fazer essa adaptação para cada paciente. Tudo que é em excesso, até água em excesso faz mal. Né? Nossa, agora eu vi uma coisa aqui na minha cabeça, uma curiosidade. Eu sei que a gente não pode viver sem sal, né? A gente tem que consumir no mínimo uma quantidade de sal para sobreviver. E açúcar, eu posso eliminar da minha vida pro resto da vida? Assim? Pode. Só que você vai ficar muito limitado, né? Porque a gente tem a percepção, algumas pessoas, de que o açúcar é só aquele ali o açúcar refinado, né? Mas, por exemplo, o carboidrato, às vezes, ele pode transformar em açúcar no organismo. Então, você consegue fazer tirar o açúcar, só que não precisa. Se você não trabalha com o seu corpo, não precisa ter aquele corpo completamente escultural, eu acho que um prazer de vez em quando é interessante, né? Faz parte, né? Sim, socializar, comida social é de socialização, né? Ninguém fica feliz numa mesa de bar comendo uma alface, por exemplo. Não combina. Não combina. Você precisa ter esses momentos de socialização. O que é pior em excesso? É a gordura ou o açúcar? Não existe, é tudo uma dosagem. Tudo dosagem. Você precisa, nós temos os 3 macronutrientes, né? São carboidratos, proteínas e gorduras. A gente precisa dos 3. Todas as refeições, o ideal seria que tivessem os 3 juntos. Então, se você conseguir dosar os 3, não tem o que faz melhor ou o que faz pior. Precisa estar dosado. Tudo. O Everton é aquela pessoa que talvez está assistindo o podcast agora e fala assim, poxa, eu faço dieta e não emagreço. E aí? E o final de semana? Não, é verdade. Essa é sempre o a primeira coisa que eu pergunto, como que tá o final de semana? Porque a pessoa acha que... como tá a hidratação, que também é uma coisa muito importante para quem está no processo de perda de peso, para eliminação de toxinas, para manter o corpo hidratado e para o controle de apetite. Então, se você tiver uma hidratação, então são essas coisas que eu pergunto. Como tá o final de semana? Porque faz direitinho a dieta, vai para academia todos os dias, treina em jejum, daí chega no final de semana, chuta o balde. O nosso corpo não sabe o que é final de semana, né? Ele não entende. É claro que podem ter momentos para você comer. Escolhe um dia da semana, faz uma refeição livre, não um dia do lixo, né, que as pessoas falam. Mas a gente precisa saber dosar as quantidades também no final de semana. Mas podem ter outros fatores também que podem estar impedindo essa pessoa do emagrecimento. Pode ter algum fator hormonal, que a pessoa precisa investigar, não só a comida em excesso. Então tem outras coisas que precisam ser investigadas também. Perfeito. Quais são os alimentos falsamente saudáveis mais comuns? Tem aquelas bolachas integrais que elas... eu não vou falar a marca. Não fala marca. Mas no final é FIT, que aquilo lá é uma enganação danada, que custa mais caro, mas em relação a qualidade nutricional é a mesma que um pacote de biscoito normal. Caraca, aquelas doces de amendoim que está escrito diet, assim, que ele é feito com aveia, com um monte de coisa. Também não... Existem várias coisas no mercado, eles até meio que colocam... os fabricantes, eles costumam colocar, tipo, tudo verde, né, na embalagem para chamar atenção, colocam umas plantas, assim, mas aquilo lá, se você vê o rótulo do alimento, a gente costuma dizer que é muito importante olhar o rótulo do alimento e os primeiros ingredientes é o que tem mais em excesso. Então você vai lá, pão integral. Primeiro ingrediente, farinha de trigo. Não é integral. O primeiro ingrediente é o que mais tem no alimento, no produto. Então, precisa ler o rótulo para entender se é integral ou não. Daí tem aquele monte de outros ingredientes que você nunca ouviu falar. É ácido ascórbico, acidulante, um monte de coisa. Aquilo não é nada saudável. Eles só vendem para você que é saudável, mas não é. E hoje, interessante, você vai no mercado. Antigamente não tinha, mas hoje você vai no mercado... Existe agora um corredor que é só saudável. E tá escrito em cima, saudável. Exatamente. Muita coisa ali não é. Que não é. Everton, e a Coca Zero? A Coca-Cola Zero? O que eu costumo dizer, por exemplo, se você estiver num processo de emagrecimento e você precisa tomar alguma coisa todos os dias, a gente precisa estudar o caso do paciente. Uma Coca Zero, ela não vai ter calorias, de fato. E um copo de suco de laranja, ele vai ser calórico, porém ele vai fornecer mais nutrientes para a pessoa. Coca Zero, ele vai estar tomando um líquido sem calorias, mas que não vai trazer nenhum benefício. Porém, não tem calorias. Já um suco de laranja, para uma pessoa que tem emagrecimento, por exemplo, fazer um suco, ela vai precisar de 7, 8 laranjas. É muito calórico. Então, se a pessoa tem a necessidade de tomar, a gente avalia.
eu prefiro que você toma, nesse momento, só Coca Zero e deixe o suco de laranja de lado e chupa uma laranja, por exemplo. Caraca. Então a gente consegue dosar dessa forma, sabe? Porque é um alimento não calórico, porém um alimento processado, não deixa de ser. Só que se você olhar uma pessoa que tá buscando a perda de peso, assim, tomar um suco de frutas vai ser mais calórico para ele. Mas não vai trazer nenhum benefício nutricional, né? Sim. Ô, Everton, agora voltando, você comentou de treino em jejum, você falou lá atrás. Você pode falar um pouco melhor sobre isso? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que não conseguem, que vão treinar de manhã, que não conseguem se alimentar, e elas se sentem bem, tá tudo bem, elas não passam mal. E existem pessoas que têm a estratégia de comer antes, então faz um estoque grande de glicogênio na noite anterior para conseguir treinar. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Existem pessoas que conseguem fazer dessa forma, que ela faz um estoque, então come um pouco mais de carboidrato, por exemplo, corredor, come um pouco mais de carboidrato na noite anterior para conseguir treinar no dia seguinte em jejum. Isso não vai fazer mal para ela, se ela já tiver um hábito, já tiver sido acompanhada dessa forma. Mas existem pessoas que tentam treinar em jejum e passam mal na academia. Então não vai dar certo. Então precisa analisar dessa forma. Eu não discrimino o treino em jejum. Eu acho que é importante, dependendo da estratégia. Mas você precisa saber de forma que você está fazendo. Eu tenho pacientes que treinam em jejum, só que o jantar dele é mais reforçado. Tem uma dosagem maior de carboidratos, porque eu sei que ele precisa de um estoque para treinar no dia seguinte. E esse mito de comer 3 em 3 horas, é verdade ou... Você tem que comer quando você sente fome. A gente tem que partir dessa premissa. É claro que, se você passar um período muito grande sem comer, quando você for para a próxima refeição, você vai estar com muita fome, você vai comer mais. Então, a gente criou-se na mente das pessoas que precisa de ser de 3 em 3 horas. Mas você precisa comer, fazer lanches, faz as refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, e lanches intermediários. Então, você precisa pequenos lanches intermediários, né? Daí criou meio que dá esses 3 em 3 horas. Você tem que comer quando você tem fome. Não chegar na próxima refeição com você vai comer fome, mais. Por que nós temos assim mais fome durante o período da noite? Depende do como foi seu dia, né? Se você se alimentou direito durante o dia, você teve todas as refeições certinhas durante o dia, porque não é para ser assim. Se você conseguiu fazer todas as refeições corretamente durante o dia, não é para se sentir fome mais durante a noite. O que pode acontecer é que à noite, por exemplo, a gente está em casa, então tem a televisão, tem ali aquele momento, às vezes você nem tá com fome, só por aquele ambiente ali que você está inserido, você acaba comendo mais. Mas não necessariamente você sente mais fome à noite. Existem pessoas que sentem fome no meio da manhã, e à noite não. Não é uma regra, assim. Eu vou fazer uma pergunta que é meio polêmica, porque hoje vive num mundo cheio de influenciadores. Como lidar com influenciadores digitais que dão dicas que é sem informação? Ele vai dar aquelas dicas absurdas e tem gente que segue aquilo ainda. Sim, tem. Como eu disse anteriormente, tem pacientes que vêm, quero ficar igual a essa influência. Isso, mas exatamente. A gente tem que partir do princípio que aquelas pessoas elas estão ali trabalhando. Apesar de ser um trabalho que pode prejudicar a vida de outras pessoas, se você influenciar de uma maneira negativa, elas estão trabalhando. Então elas vão querer vender o produto delas e acabam isso prejudicando a vida de outras pessoas.